a entrega de uma moção proposta pelo vereador William Pereira, homenagem à Associação de Voluntários de Resgate Rodoviário Águias do Asfalto, pelos serviços prestados em atendimentos voluntários à população de Viamão. Convido o homenageado representante da entidade, Júlio Neves, a compor a mesa conosco. Vereador William, a tribuna está à sua disposição. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, nossa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, público aqui presente, família aí do Águias do Asfalto, que muito bem representa nossa cidade de Viamão, especialmente a nossa zona rural, e o Júlio, que representa aqui o presidente do Águias do Asfalto. Não é a primeira vez que o Águias é homenageado aqui na Câmara de Vereadores, mas sempre que o Águias vem, é porque algo foi feito, é porque algo de relevância vem acontecendo. Eu montei aqui um discurso, mas não vou fazer o discurso, vou falar o que vem no coração, porque eu conheço o Águias. O Águias foi fundado em 14 de julho de 2020. E eu passei a conhecer o Águias em 2021, janeiro de 21. Há pouco tempo que eu recém tinha tomado posse como vereador na primeira legislatura, e naquele mesmo mês ali de janeiro, me liga o Claudinho, o sócio proprietário do Mercado Oliveira, dizendo: William, eu tenho um pessoal para te apresentar. Tem o Julinho, que faz parte, está na frente do Águias do Asfalto, que tem um projeto social, projeto bacana aqui na região, que ajuda, que estão a fim de trabalhar. E era uma equipe pequena, né, Júlio? 16 pessoas. E o sonho maior deles é conseguir uma ambulância para começar o serviço de resgate na RS 040. E eu falei: olha, não é uma coisa fácil, mas vamos à luta. Não vamos prometer, mas vamos buscar os caminhos para a gente tentar aproximar primeiramente o Águias do governo e, a partir daí, começar o trabalho em busca desse sonho tão esperado naquela época pelo Águias do Asfalto, que já vinham fazendo atividades sociais, projetos sociais, ajudando a comunidade do jeito que eles podiam. E o grupo vinha crescendo, pedindo ajuda na comunidade, pedindo ajuda dos empresários. E foi quando, numa articulação, na época, a secretária de Saúde, Michele Galvão, junto com o prefeito hoje prefeito Rafael Bortoletti, na época secretário geral de governo, articulamos, junto com o deputado federal, para que nós pudéssemos receber uma emenda parlamentar e a ambulância chegasse no nosso município. Aquilo era um sonho, muitos acreditavam, outros não. E essa casa, na época, ainda em conjunto, todos os vereadores na época, daquela legislatura, aprovaram, na época, um requerimento, se no momento que a emenda chegasse no município de Viamão, fosse destinado uma ambulância para o Águias do Asfalto. E isso aconteceu em 14 de julho de 2023, junho de 23. Era um dia frio, lá em Águas Claras, quando a ambulância chegou e começou o trabalho do Águias do Asfalto naquela comunidade. E a diferença que essa associação vem fazendo na vida de cada cidadão viamonense, a diferença que essa associação vem fazendo na vida de quem mora na zona rural, de quem transita pela RS 040, não tem explicação. E não tem preço que pague a cada um dos voluntários que dedicam a vida, o seu dia, os finais de semana, suas famílias que deixam em casa, os finais de semana, vereador Luizinho, para poder estar lá na estrada, para poder estar lá na comunidade, resgatando vida, no sol, na chuva, no inverno, no verão, resgatando quem se acidenta na nossa rodovia, que é uma rodovia que todos sabem que, principalmente no período de verão,
muitos acidentes acontecem, mas mais do que isso, acabam atendendo e socorrendo pessoas que passam mal nas suas casas, pessoas idosas, crianças, e eu lembro que logo que a ambulância chegou, vocês tiveram um caso de um jovem que teve uma parada cardíaca, e em quantos minutos, Júlio? Em 2 minutos a ambulância estava para salvar aquele rapaz, e ele foi salvo. Eu só tenho a agradecer, como morador da região rural, principalmente, o trabalho que o Águias faz, mas de lá para cá eles cresceram muito. Hoje eles estão com 3 ambulâncias. Eles compraram a segunda, porque eles têm força, eles têm determinação, eles têm raça, eles vão à luta, promovem eventos, promovem atividades, para poder adquirir o que eles precisam. Vereador, eu tenho direito a 5 minutos? Mais 5 minutos para terminar minha homenagem? E eles conquistaram com toda essa estrutura, com toda essa força deles, essa segunda ambulância. E por último, depois, essa última eu vou deixar para o Júlio contar aqui na hora da fala dele. Mas hoje eles estão com uma ambulância 0 quilômetro, uma ambulância com toda a estrutura e toda a qualidade que a população merece, mas principalmente a cada um dos voluntários, porque uma vez eu me encontrei com eles, eu não me lembro aonde foi, e a ambulância estava com o ar-condicionado estragado, e era verão, um calor horrível, e eles estavam ali, prontos, com uniforme, com macacão, naquele sol, acho que de 30 e poucos graus, mas com um sorriso no rosto, e com a vontade disponível para qualquer emergência na nossa região. E fora isso, fora o trabalho que eles executam na nossa região, na RS 040 principalmente, eles nos orgulharam muito durante a pandemia e durante as enchentes de 2023, em Roca Salles, em Mussum, que deram exemplo de trabalho, de voluntariado, de humanismo, e nas enchentes de 2024, em Eldorado do Sul, em vários outros municípios, resgatando, ajudando, levando doações, e nunca esquecendo de Viamão. Por quê, Júlio? Eu lembro que naquela enchente de 2024, graças a Deus, Viamão não foi tão fortemente atingido, porque nós tivemos Itapuã, que foi atingido. Eu lembro que naquele período, vocês já indo para outras cidades, mas vocês não esqueceram do Capão da Porteira, quando nós tivemos lá alagamento de várias casas, naquele mesmo período, lá no Beco dos Botinha, onde nós tivemos que abrir a estrada, porque a água estava invadindo as casas, e vocês estavam lá na madrugada, era 4h30, 5 horas da manhã, ajudando, auxiliando aquelas famílias que lá no Capão da Porteira, aqui em Viamão, precisavam de apoio, assim como no Beco do Laçaço, no Beco da Pedreira, onde nós também tivemos problemas de alagamentos. Mesmo com as estruturas fora da cidade, ajudando outras pessoas, ajudando outros municípios, muito mais prejudicados que nós, vocês também estavam com efetivo aqui na nossa cidade, ajudando os seus irmãos de municípios, né, a nossa comunidade. Então, eu me orgulho muito de poder fazer parte um pouquinho dessa história, desse crescimento e de acompanhar esse crescimento de vocês. Mais do que nunca, vocês merecem. Quantas homenagens vocês receberem, vocês são merecedores disso. Há pouco tempo receberam homenagem na Assembleia Legislativa, nós tivemos a oportunidade de estar participando, através do deputado estadual Capitão Martins, os heróis do Rio Grande, né, o reconhecimento que vocês receberam como heróis do nosso estado, assim como outras entidades vinculadas ao mesmo trabalho do voluntariado que vocês fazem, receberam também essa linda homenagem na Assembleia Legislativa. Então, que vocês possam, mais uma vez, levar desta casa esse reconhecimento, que nem eu digo, vai para um quadrinho na parede, vai para a prateleira, mas o que mais fica na memória, é o trabalho que vocês realizam, é as homenagens que vocês recebem, porque as coisas boas de Viamão também tem que ser mostrado. Porque eu tenho certeza que aqueles que só criticam lá fora não são capazes de entrar nas redes sociais para elogiar o trabalho de vocês.
Aqueles que só batem e que só colocam o Viamão para baixo, não são capazes, eles não têm a humildade de ajudar, de ser voluntário ou de parabenizá-los pelo trabalho que vocês realizam e por representar a cidade de Viamão. Então, Júlio, estendo a ti e a todos os voluntários, a tua família e a todos que ajudaram e ajudam a construir o Águias, sucesso, vida longa e que Deus proteja, abençoe e livre cada um de vocês de todo o perigo, de todo o mal, porque vocês estão ali colocando a vida em risco 24 horas por dia para cuidar e salvar os viamonenses. Parabéns, vida longa e sucesso sempre. Vereador Marquinhos, solicito que assuma a condução da mesa, por favor. Boa tarde a todos, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Júlio, eu não tinha como não estar aqui hoje, no dia em que vocês recebem uma moção de parabenização, mas que, na verdade, ela não é só uma moção de parabenização, é o reconhecimento do trabalho que vocês fazem, que é salvar vidas, que é estar aonde o poder público ainda não consegue chegar, que é estar na linha de frente, sem pedir nada em troca, sem receber salário, apenas fazer o bem pelo bem. Fazer o bem pela sensação gratificante que se tem toda vez que se tem a oportunidade de salvar uma vida. Não tem nada melhor do que tu sair de uma ocorrência ou de um manejo ou de uma situação que poderia ter um desfecho ruim se tu não tivesse ali e tu ter um desfecho de vida, tu ter um desfecho de salvação. E é isso que move esse grupo voluntário, é isso que move cada um de vocês, Júlio. E mais ainda, pelo orgulho que eu tenho de poder ter feito parte dessa história. A gente teve a possibilidade, pelas mãos do vereador William, de receber essa emenda, mas de, além da ambulância, poder fornecer os insumos, poder fornecer combustível, poder auxiliar com condições para que o grupo conseguisse dar os primeiros passos, conseguisse encaminhar o primeiro ano, o primeiro engatinhar de uma criança que hoje já quase voa, porque já até do Rio Grande do Sul já saíram. Então, eu fico muito feliz, Júlio, pelo grupo de vocês, que iniciativas como a do Águias do Asfalto possam se multiplicar, que a gente possa ver o bem e multiplicar o bem, que possa cada vez mais incentivar os viamonenses, seja para contribuírem, seja para auxiliarem, ou para também serem protagonistas de iniciativas como vocês foram. Então, recebam os meus parabéns como enfermeira, como profissional da saúde, mas também como liderança do nosso município. E contem comigo, mas contem com a nossa Casa Legislativa também, sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. Vereador Rodrigo Pox, a tribuna está à disposição. Primeiramente, boa tarde a todos os colegas vereadores, vereadoras, público que acompanha a nossa sessão aqui, a nossa plenária, todos homenageados também, a equipe, e já em nome do Júlio, que é um grande lutador, um batalhador que há tempo transita pela Câmara, William, e tu sempre liderou esse processo com ele muito bem na zona rural, e o Júlio sempre teve em diversas sessões, dialogou com todos os presidentes da Câmara, pedindo uma colaboração, um auxílio, uma ajuda, peleando, trabalhando, preocupado em tentar avançar e cuidar das pessoas. Que nós
possamos aí formalizar essa data dessa homenagem e que muitos outros grupos, Júlio, espelhem no teu trabalho. Porque tu lidera aqui a tua equipe, tu te dedica um tempo grande para poder correr por estrutura. E quando a gente fala em estrutura, Vitor Garraveta, a gente não vê bandeira, não vê partido, a gente prioriza tentar organizar e ajudar, porque isso salva lá na frente quem mais precisa. Então não tinha, Júlio, como eu deixar de vir aqui, estender meu parabéns e falar que essa casa está à disposição de vocês, que nós possamos, independente de classe política, de partido, nós estamos à disposição. Conte com esse vereador, conte com esse mandato e que nós possamos, deputados da cidade, deputados de fora, vereadores, prefeito, quem tiver talvez a oportunidade de ajudar, vai estar fazendo bem para diversas pessoas. E vocês realmente são pessoas que merecem muito mais que uma homenagem na Câmara, merecem o reconhecimento da cidade de Viamão. Seria isso. Muito obrigado. Vereador Alex, a tribuna está à disposição. Senhora Presidenta, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, às vezes a gente até não se inscreve para não cansar as pessoas que aqui estão, mas o momento é ímpar e se faz necessário a gente ocupar a tribuna porque nós estamos num momento solene e é importante reconhecer aqueles que merecem ser reconhecidos. Aqueles que de fato, como falou aqui o William, o Pox, a Michele, realmente fazem um trabalho para o bem das pessoas. E eu tive o prazer de conhecer o Júlio, conheço algumas pessoas que compõem hoje a equipe de voluntários do Águias do Asfalto e que se espelhou muito lá no SOS Trauma, né? Que foi o primeiro. O Júlio iniciou lá, naquela época, conosco, no antigo SOS Trauma, que ainda existe, né? E que atuou muito aqui na região urbana, e fruto disso nasceu, né, o Águias do Asfalto, liderado pelo Júlio, que teve todo o processo junto com outros voluntários no SOS Trauma, que muito colabora com o nosso município. Vejo aqui a Marisa Chaves, minha colega, lá da Santa Isabel, amiga antiga, né, Marisa? E sempre também militando nessa parte do voluntariado, sempre colaborando com a população de Viamão. E esta instituição, assim como a outra que atuou em Viamão, colaboram de forma muito solidária com a população de Viamão. São, vamos dizer, centenas de pessoas já que vocês já socorreram, já prestaram um auxílio, já auxiliaram muitas vezes a própria Prefeitura de Viamão, através da Secretaria de Saúde, que por muitas vezes tem também suas dificuldades, e se ampara em organizações não governamentais, como é o caso no momento do Águias de Asfalto. Essa entidade que reúne pessoas de boa vontade, de bom coração, pessoas com conhecimento técnico na área da saúde, que se colocam à disposição para servir as pessoas sem ter remuneração. Por isso, merece sim todo o nosso reconhecimento, merecem ser vistas, merecem saber que as instituições do município de Viamão, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a própria Secretaria de Saúde, o Ministério Público, as organizações governamentais enxergam vocês e percebem em vocês pessoas de valor inquestionável por colocar horas da vida de vocês à disposição do bem comum, à disposição da vida, à disposição das pessoas, sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Qualquer situação que ocorra, qualquer incidente, qualquer sinistro que ocorra,
solicita o serviço de vocês, ali vocês estão no sentido de tentar auxiliar, no sentido de tentar ajudar as pessoas que estão precisando naquele momento. Então, deixo aqui, rendo a vocês o nosso reconhecimento, nossos parabéns também em nome da nossa bancada de oposição, em nome da Câmara de Vereadores, por unanimidade, que vocês consigam, né, Júlia, estivesse até lá no Luciano Huck, né, que foi motivo de orgulho para nós, saber que uma instituição tão importante correu atrás, esteve lá representando o nosso município, com o objetivo de buscar recursos para investir no voluntariado, para investir na instituição que socorre, que cuida das pessoas, não só de Viamão, pessoas para além das divisas do nosso município. Então, parabéns a todos os senhores e as senhoras que aqui se encontram entre nós, é o nosso reconhecimento singelo, mas é que para vocês percebam que o vereador William apresentou esse reconhecimento, por unanimidade foi aprovado, porque nós sabemos do trabalho que é feito por todos vocês. E parabéns, Júlio, pela tua presteza, pela tua força de vontade, tu não desiste, tu sempre corre atrás, tu te esforça, tu agrega, tu unifica, tu lidera para o bem comum das pessoas. Muito obrigado. Vereador Plínio, a tribuna está à disposição. Cumprimento nossa presidente, vereadora Michele, demais componentes da mesa, vereadores, vereadoras, público aqui presente, público que nos assiste em casa, de forma muito especial, nossos cumprimentos a todos os voluntários hoje do Águias do Asfalto que estão aqui, através do Júlio, meu abraço, meu cumprimento a todos vocês. Parabenizar o William também, né, por essa homenagem, né, tão importante para essas pessoas que fazem o bem, que todos os dias levantam com aquela intenção de, como se diz assim, não trabalharem, né? Que bom, né? Se não for preciso, né? Mas se for preciso, lá estão para ajudar. E diante de tudo aquilo que foi dito aqui, eu fico imaginando se ao longo desses 5 anos, aí 6 anos, né? De existência, se pudesse estar aqui, né? Eu não vou aqui repetir todas as falas que foram feitas, todas elas de forma brilhante, mas eu fico imaginando os familiares, as pessoas, né? Se pudesse estar aqui usando esse local, né? O quanto eles teriam para dizer a vocês, né? O muito obrigado deles. Então, eu venho aqui nessa tribuna para dizer a cada um de vocês que salvam vidas, né? Que tem esse amor, essa caridade, essa doação, né? Muito obrigado por todas essas pessoas que hoje não podem usar esse espaço, mas que certamente gostariam de estar aqui dizendo isso, né, Júlio? E que tal, Júlio, abrir uma franquia lá para Santa Isabel, né? Eu acho que está na hora já, né? O tamanho está ficando aí tão importante e grande, né? Imagina se cada uma das nossas regiões nós pudéssemos ter esses anjos, né, guiados, iluminados por Deus, né, em cada região de Viamão. Mas, muito bem, parabéns a todos vocês, Júlio, pelo trabalho que vocês desenvolvem, tá? Que Deus abençoe e dê vida longa a todos vocês aí, muita saúde, tá? E que todos nós e tantas outras pessoas viamonenses possamos nos espelhar nessa doação de cada um de vocês, desse enorme coração que cada um de vocês tem. Muito obrigado a todos vocês. Júlio Neves, a tribuna está à sua disposição. Deixa eu ajeitar aqui só. Acho que agora foi. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A minha família, minha esposa, meus pais que estão aqui, que sem vocês que me dão força eu não estaria aqui hoje. Gente, nós, né, o Águias do Asfalto. Cumprimentando a presidente, Michele Galvão, eu cumprimento os demais vereadores, juntamente com o William, que hoje que tomou essa iniciativa de nos homenagear, né? E muito obrigado por esse reconhecimento. Inclusive, quem for no Águias do Asfalto,
e essa vai ser a terceira homenagem na Câmara de Vereadores, e todas pelo vereador William. Até às vezes eu escuto, às vezes as pessoas falando que o vereador William, ele que homenageia porque ele é da região. E tem algum ponto que às vezes eu desconcordo, né? Não concordo muito, porque quando estão eleitos, os votos são em todos os bairros. Né? Então, não é por região, né? Todos os vereadores aqui, eu creio que são vereadores do município de Viamão. E que nem a gente retornando o início do Águias do Asfalto, a gente foi com o nosso intuito de levar uma ambulância para a zona rural de Viamão. Porque a gente sabe, por questão de área, Viamão dá para colocar 3 Porto Alegres e meia dentro do nosso município. Então, e a questão do Ministério da Saúde, ele diz que é uma ambulância a cada 100 mil habitantes. Não é por questão de área, né? É por habitantes. Então, era uma região que necessitava desse trabalho. O município, com toda a sua força, com seu empenho, sendo que eu tenho colegas aqui, Samudo e Viamão, que trabalham na municipal, e sabe, a secretária Michele também, que era secretária, agora é vereadora, sabe como é que é essa questão. Então, a gente chegou na região com o intuito de trazer um resgate voluntário. Mas como é que eu vou trazer uma ambulância sem nada, só com a força de vontade? Iniciei a minha trajetória, todo mundo conhece a minha história. Quando eu perdi minha avó, iniciei no voluntariado ali na SOS Trauma, que eu digo que a SOS Trauma é o meu coração, aonde depois que eu fiz o curso veio a minha mãe, veio meus irmãos, veio meus primos, se tornamos uma família de voluntários. Atuei mais ou menos ali na SOS Trauma de 2014, 15 até 2018. Depois disso, parei um pouco e todo mundo conhece a história. Lá, com o falecimento da minha filha, em 2019, aonde peguei a minha família, peguei amigos para construir essa instituição. Levar para uma região onde não havia a ambulância próxima, somente da EGR, todo mundo sabe que atende somente a rodovia. Chegamos lá, vai lá falar com o Clécio e o Claudinho, só para a gente resumir, pelo tempo. Chegamos lá, o Clécio olhou para nós, ele, Claudinho, vocês são entre quantos? 16. O que vocês têm? Nada. Nem camiseta vocês têm? Não. A próxima vez que vocês vão vir aqui, vocês vão vir de camiseta. Vocês mandam fazer 2 camisetas para cada um de vocês. O supermercado Oliveira, o Clécio e o Cláudio, foram o primeiro bem que a instituição teve foi as camisetas. Foram eles que nos doaram. E ali começou uma construção, logo no início da primeira reunião, já entraram em contato com o William, que ali o William já falou da história ali, da questão da ambulância. E até a chegada da ambulância, dia 14 de junho de 2023, a gente começou os resgates. Lembrando que a gente começou no meio pesado de uma pandemia, aonde, junto com a nossa equipe de ações sociais, a gente levava a cesta básica, também tinha parceria com a CUFA Viamão, que tinha também os Vale Gás para a comunidade. Então, ali começou a história do Águias do Asfalto. E eu sempre incomodava a Secretaria de Desenvolvimento Social na época. E ali eu comecei a ter conhecimento. Amizade com um, amizade com o outro, e apresentando o meu trabalho. Porque se cada um chegar hoje, eu quero fazer, mas se não mostrar trabalho, isso não vai acontecer. E nesse meio tempo eu conheci o Sicredi, o seu Ademir lá, o Gabriel, aonde nos ajudou quando o Águias não tinha nem CNPJ. Velho. E a gente foi lá para a questão da associação de moradores, onde lá a gente começou. E aí ali começou a questão de CNPJ, toda a história do Águias. Em 2023, veio a primeira enchente ali da questão de Mussum e Rocassales, mandamos uma equipe de busca e salvamento para Mussum, fui eu e o Júnior representando a instituição, e lembrando que em nenhum momento a gente deixou a nossa região sem atendimento. Os nossos plantões são de quinta a domingo, só que no tempo de enchente, a nossa instituição trabalhou por 24 horas por semana, com plantões abertos. Logo em seguida, passando, veio a enchente de 2024, onde atuamos também nas enchentes, com equipes de busca, barqueiros, jet ski,
uma equipe estruturada e preparada, William. Porque hoje a nossa instituição ela recebe um ataque, né? Eu não vou mencionar nome, que não é vinculado à política também, mas é questão de salvamento também, dizendo que nossos voluntários são despreparados. E todos são capacitados e treinados para atuar. Então, atuamos, depois ali fui um dos representantes, junto com o Colbert, na Tropeiros do Morro Grande, aonde Viamão recebeu as pessoas das enchentes, né, desabrigados. Fui um dos coordenadores, fiquei responsável da saúde, aonde ali começamos um grande trabalho também. Logo em seguida, conseguimos adquirir a nossa ambulância 02, MN 02, e a partir dali, o Águias do Asfalto só foi através de trabalho crescendo. E eu digo, já é minha autoria, que quando o trabalho é sério e transparente, todas as coisas acontecem automaticamente. E logo que chegou a nossa ambulância, a gente já começou a pensar na ambulância 0 km. Só que, não sei se todo mundo viu aqui, se todo mundo acompanha o Águias do Asfalto, mas há pouco estivemos no Luciano Huck, no programa The Wall. Então, hoje a instituição, ela é reconhecida nacional, Estado, porque fomos homenageados na Assembleia Legislativa agora há pouco tempo, e o nosso município. Mas eu sempre faço o inverso, né, porque nós somos Viamão. Nós fomos para São Paulo representar não somente o Águias do Asfalto, nós fomos levar o nome de Viamão para todo mundo. O diretor falou para mim, Júlio, vocês têm noção que vocês vão levar o nome de vocês para mais de 40 milhões de pessoas? Quando voltamos, né, nós gravamos, na verdade, em setembro, a ambulância, adquirimos ela em novembro, porque hoje todo mundo pensa, né, o Águias tem dinheiro por causa do Luciano Huck. Perdão, eu tenho como secretária, né? Sabe o valor que custa uma ambulância 0 km? E pagamos à vista. Não é barato. E mais, manter uma instituição ativa não é fácil. Ainda mais recebendo somente através de doações. Então, adquirimos nossa ambulância 0 km, que agora ela está fazendo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 6 meses. Já passamos mais de 300 atendimentos com ela. E total de atendimentos que já passamos, 2.193, a última contagem, de atendimentos desde a chegada da ambulância de 2023. E estamos firmes, trabalhando em prol da nossa região, da nossa comunidade. Enquanto, eu preciso desabafar uma parte aqui, tá? Enquanto estava aquela questão política, nós estávamos trabalhando. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque saiu nossa região que o Águias do Asfalto era da Michele. E com isso, nós fomos denunciados no Corém. Tá? O que acontece? Eu quero dizer uma coisa para vocês. E eu quero deixar registrado aqui hoje. Independente do governo que estiver pela frente desse município, o Águias do Asfalto vai estar sempre no lado do governo, independente o partido. Enquanto eu estiver na frente do Águias do Asfalto, essa é a minha posição. Então, não vá porque o Júlio é do A, o Júlio é do B, não, eu sou da comunidade. Eu sempre deixei claro que eu não sou político. E é por isso que eu vou ficar mais 5 anos na frente da presidência do Águias do Asfalto, até 2031. Porque, pessoal, a gente sabe, o pessoal que ia lá fazer as campanhas, via, às vezes o pessoal fazendo carreata, a gente estava atendendo ocorrência. A gente estava salvando vidas. Porque isso é o nosso intuito. Qual é o intuito do voluntário sair das suas casas? Sem ganhar nada, para ir salvar pessoas que nem conhece. E a gente teve vários ataques referentes a isso, em grupos, em várias coisas. Se eu mostrar um WhatsApp que a gente recebeu, meu Deus do céu. Mas a gente só é o alvo, é salvar vidas. Agradeço muito essa oportunidade. Eu quero lembrar, o Águias do Asfalto recebeu um terreno do Grupo Cooper Norte, né? E vamos iniciar as nossas obras logo em seguida. A arquitetura já está fazendo um projeto e eu espero contar com a Câmara de Vereadores, né, com os vereadores, se tiver alguém emenda alguma coisa, a Câmara, né, podendo nos ajudar para a gente construir essa obra, porque essa obra não é do Águias do Asfalto, é da nossa comunidade, é do nosso município. É mais uma base de resgate no nosso município. Então, eu espero contar com todos, e vocês podem ter certeza
que também vocês podem contar comigo, vocês podem contar com Águias do Asfalto. Tá? Obrigado, William. Obrigado a todos os vereadores que estão aqui nessa tarde. Obrigado à minha equipe. Se não é por vocês, eu não teria mais força de estar aqui. Porque vocês que estão do meu lado no dia a dia, vocês sabem tudo aquilo que eu passo. Quando eu estive no Luciano Huck, quando passou na televisão no mesmo dia, eu fui parar no hospital. E fiquei com uma depressão, vou dizer para vocês, minha família nem sabe. Mais de 2 meses de depressão. Agora, com o curso do Águias, que eu estou me levantando de volta. Porque nem é todo mundo que quer nosso bem. Né? Então, mas o nosso alvo é levantar, não desistir e ir em frente. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos e contem comigo.